Mandando os links aqui. Bom dia de novo, minha irmã Cíntia. Graça e paz para todos. Bom dia, mais uma vez. Tá dando para ouvir bem, Mônica? Hã? Tá dando para ouvir bem? Bem. Graças a Deus, já está aí no local, ó, da aula. Bom dia, Daniela Cruz. Muito bem-vinda nessa manhã aqui com a gente. Que bom ter você aqui. Bom dia, minha irmã Nayara, o pessoal entrando para a sala, Cíntia já preparada ali na sala dela para transbordar. Eita, que essa hora passa rápido, hein? Eu corri, fui fazer um chá, quando eu vi, nossa! Volta para a sala rápido. Bom dia, Odete Bonfim, novamente. Raquel, nossa, Bom Raquel. dia, minha querida. Como Bom dia o Clifton a todos. fala? Bom dia, Odete. Como o Clifton fala, essa é a nossa Raquel? É a nossa Raquel aqui na sala. Todo mundo ouvindo bem, gente? Está tudo legal. A gente vai esperar aí um minuto. Essa é a Raquel de vocês. Graças a Deus, como é bom ter você aqui. Vamos esperar. Enquanto a gente está esperando, que eu vou botar aqui o pessoal para entrar, eu já vou aqui passando aqui esse bastão para essa mulher aqui de Deus, Cíntia Tanuri, aqui com a gente. Cíntia, minha irmã, vem para cá, a sala é sua. Eu vou colocando aqui o pessoal para dentro e você, desfrute aqui nesse momento, transborde no meio de nós, que o Espírito Santo aí te conduza a fazer a melhor aula da sua vida. Vem para cá. Sim, Cíntia, Mônica, deixa eu falar só A Daniela Cruz é uma convidada minha, da Nayara, é uma mulher de Deus, é aqui de Ribeirão Preto, é uma grande amiga, é da nossa igreja, é mais uma mulher para somar com a gente. Dani, seja muito bem-vinda, eu estou imensamente feliz. Glória a Deus! Muito obrigada pela recepção. Glória a Deus, Daniela, bem-vinda. Fique sabendo que a gente está fazendo uma caravana exatamente para ir, e é bom que a gente tenha bastante pessoas aí em Ribeirão, porque o povo é grande, hein? É verdade. Vamos para aí. Que bom, fique à vontade, tá, Dani? Isso aqui nada mais é do que a sua família. Obrigada. Nós já estamos esperando você. Estamos aqui prontinho para ir. Eita, povo abençoado. Vem para cá, minha irmã, fica à vontade. Então, bom dia a todos. É uma alegria ter cada um de vocês aqui. Muito obrigada por vir conosco nessa viagem eletrizante, como nós temos chamado, né? O nosso objeto de estudo, a Bíblia Sagrada. Passear aqui por essas páginas, conhecer esses lugares, esses personagens, essas pessoas que viveram e nos ensina, porque é um livro vivo, né? A palavra de Deus é um livro vivo, continuam falando conosco, nos ensinando até o dia de hoje. Então, nós estamos aqui na nossa segunda aula. Eu gostaria de começar, como o nosso tempo é curto, né? Como nós já falamos, o mistério do Zoom é um tempo curto. Eu vou relembrar um pouquinho a primeira aula, eu vou falar um pouco mais rápido, nesse primeiro momento, porque eu vou dar só aquele resumão para poder ativar nossa memória, refrescar nossa memória. Olha o Clifton entrando aqui, meu irmão, que alegria ter você aqui, mesmo num dia tão difícil para você, né? Nós estivemos ali orando, mas é bom poder ver seu rostinho aqui. Glória a Deus por isso. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar fazendo de uma forma mais rápida, tá bom? Vou estar falando mais rápido. Eu queria só saber se está todo mundo ouvindo bem. Vocês me dão um retorno aqui? Bem, né? Isso. Então, eu vou estar falando de uma forma mais rápida, porque a gente vai estar fazendo esse avivar aí da memória do que foi falado na primeira aula, e depois nós entramos para o assunto de hoje. Lembrando do nosso combinado, perguntar é bom, perguntas são bem-vindas, perguntando é que a gente aprende, né? Então, 5 minutinhos aí, a Mônica vai ficar aí
pronta para pegar as perguntas. O que não der para a gente responder aqui, eu me disponho com todo prazer de responder lá no privado, pode me mandar. Se eu não souber a resposta, disposta a pesquisar, a aprender, a correr atrás e trazer na próxima aula para a gente, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vimos na primeira aula, né? Vamos lembrar um pouquinho aí? Nós vimos sobre a Bíblia. Qual é o significado desse nome na origem grega, né? Nós vimos que são livros, nós levamos aí, como eu brinquei, debaixo do braço para a igreja, né? Uma mini biblioteca, 66 livros, 39 que nós separamos e chamamos ali de Velho Testamento, né? Os outros, o restante está no Novo Testamento. E aí nós vimos como que isso foi construído, né? Em um tempo muito antigo, numa cultura que não existe mais, em línguas que hoje não são faladas mais, né? O aramaico bíblico, o hebraico bíblico, o grego bíblico. Vimos que o autor, aquele que inspirou os escritores, é a pessoa do Espírito Santo. É o único livro que a gente pode ler com o autor, que a gente pode consultar o autor, perguntar: Espírito Santo, ilumina minha mente, me faz compreender o que o Senhor quis dizer aqui, quando o Senhor colocou isso na palavra. Ele é o autor supremo da palavra. Nós vimos alguns versículos que testificam isso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela fala de si mesma. Então, nós vimos alguns versículos onde a Bíblia fala, né, que nenhum homem, lembram? Nenhum homem, em tempo algum, falou de si mesmo, das suas próprias ideias, mas todos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vimos que foram mais de 40 homens, em tempos diferentes, lugares diferentes, falando de um mesmo assunto, aquilo tudo como peças, né, de um quebra-cabeça se encaixando perfeitamente, porque o autor é um só, e ele concedeu a mais de 40 homens que escrevessem esse livro. Falamos sobre o porquê, né? Deus se revelando através dessa palavra, revelando quem ele é, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, os seus atributos, e ele nos chamando: vem me conhecer, vem saber quem eu sou, e ele nos dizendo: olha, vocês conhecendo a mim, conhecerão a si mesmos, porque vocês vieram de mim. Então, esse Deus nos conta como foi a nossa origem, né? Dele viemos, e o propósito para o qual ele nos criou. Então, nós vimos algumas coisas aí sobre como se divide, né, esse tema principal da Bíblia, com a criação, a queda do homem, né, e todas as demais coisas, né? A redenção e a consumação que se dará de todas elas. Nós vimos também sobre o assunto central da Bíblia. Aquela linha que nós falamos, né, Mônica? A Mônica gosta de falar como a Bíblia é costurada. Então, a linha mestra que passa de Gênesis a Apocalipse, o assunto central: Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Por isso nós dizemos que a palavra ela é cristocêntrica. Quem está no centro dessa palavra? Jesus. Então, hoje nós vamos ver um pouco da estrutura bíblica. Para a gente entrar, nós estamos fazendo essa viagem panorâmica, que eu disse, né? Por cima, vendo ali por alto, e depois nós vamos entrar ali de uma forma mais minuciosa, vendo as partes menores, né? Aprofundando o estudo. Então, nessa estrutura bíblica, que hoje nós vamos começar. Quem tiver aí caneta e papel na mão, prepara, né? Nós vamos ver por que a Bíblia foi dividida da forma que ela foi dividida, por que ela está dessa forma para a gente. Então, vamos lá. Alguns pesquisadores, eles dizem que não está na ordem cronológica dos fatos. Então, alguns acreditam que o primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi Jó. Olha só. Mas a Bíblia tem um porquê ela está nessa ordem para facilitar o nosso entendimento. Cada livro numa sequência, dividido em capítulos e versículos, no início não era assim. A Bíblia foi escrita de uma forma contínua, sem essas divisões de capítulo, de versículo, como nós temos hoje. Isso foi muito tempo depois que foi organizado dessa forma para ficar mais fácil o nosso estudo
a nossa compreensão. Então, Deus pensou em tudo. Olha como ele facilitou tudo para a gente. Então, ela foi escrita em muitas partes, no material, o papiro, né? Como um couro de animal, era rolos ali, sendo escrito aquilo ali. Então, desenrolava aquilo, né? E não tinha essas divisões como nós conhecemos. Como eu disse, a Bíblia é muito antiga, né? Muito antiga. Então, num tempo, numa linguagem, com ferramentas que não se usam mais nos nossos dias. Foi assim que ela foi escrita. Então, a estrutura bíblica, como nós conhecemos aqui, ela foi dividida mais por gênero literário. O que é isso? Por exemplo, quando a gente escuta uma narrativa, a gente identifica logo o que é uma narrativa, né? Quando alguém está contando uma história. Outros livros num gênero literário chamado poético, né? Ou a poesia. Também é fácil da gente compreender. Quando a gente lê ali em Salmos, a gente vê nessa linguagem tão poética. Então, ela foi separada, essa estrutura, por linguagem, gêneros literários. Foi a maneira que eles encontraram de dividir. Então, nós vamos ver como que é feita a primeira divisão do Velho Testamento. Vamos colocar, anota aí, a estrutura e a divisão do Velho Testamento primeiro, do Antigo Testamento, né? São 230 capítulos, né, que há. E nós vamos conhecer aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também de Pentateuco. Quem já ouviu essa palavra aí? Palavrão. Pentateuco. Nós vamos explicar isso agora, vai ficar claro, nós vamos entender isso. O Pentateuco, a palavra, né, se nós dividirmos ali, é uma palavra grega, né? Então, penta significa 5. Fácil, né? Teuco, rolos. Por quê? Eram 5 rolos, ou 5 livros. Ficou fácil? Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. O autor, né, a quem se confere esses livros, o autor não, o escritor, o autor é o Espírito Santo, é o escritor Moisés. Então, o Pentateuco, também conhecido como Torá pelos judeus. Quem já ouviu essa palavra também? A Torá. Os judeus chamam assim, o Pentateuco. E muito falado na Bíblia durante vários versículos, quando a gente lê, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Inclusive, Jesus cita, né, o Pentateuco, a Torá. Eles chamavam de a lei de Moisés. Todo mundo também já ouviu esse termo, já? A lei de Moisés. Então, compõe quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Compõe 5 livros chamados Pentateuco. Essa é a primeira divisão do Antigo Testamento. Vamos para a segunda divisão, entender? Os livros históricos. Eles vão com a história de reis, de povos, de formações de povos, de idiomas, acontecimentos históricos na linha desse povo de Deus, que foi construído ali, de outros povos, inimigos que vieram, né? De outros que escravizaram o povo de Deus. Então, são muitas histórias. Histórias de homens e mulheres de Deus, histórias maravilhosas, eletrizantes, que nos contam tantas coisas preciosas. Então, os livros históricos são 12 livros. Anota aí, 12 livros históricos. Nessa divisão da estrutura do Antigo Testamento. Primeiro, 5 livros, Pentateuco. Agora, os segundos históricos, 12 livros, que começa lá de Josué, do livro de Josué, e vai até o livro de Esther. Quando você abre aqui na Bíblia, né? Aqui assim, você tem o índice. Você pode separar até aí, ó, colore um de uma cor, outro de outro, escreve aí na frente, faz do jeito que você quiser, para você já ir memorizando isso. Então, aqui é o Pentateuco, aqui são os livros históricos, está na sequência aí. Então, você pode ver lá de Josué até Esther, os históricos. Vamos lá para o próximo? 5 livros poéticos, ou sapiência, sabedoria, né? Esses livros de sabedoria que nós temos aí, que vai de Jó até Cantares. Então, é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares.
Livros de Repete para mim, fazendo um sabedoria. favor. Sim, pode falar, Raquel. Alegria ter você aqui, Raquel. Amém. Diga. Livros de 12 livros históricos, que é de Josué e Esther, e esse é 5 Isso. livros? 5 livros e 5 livros. Poéticos ou de sabedoria, sapiciências, como era são chamados, é os nomes que dá para eles. sabedorias. Sapiciências. Esse nome aí que eu queria. Sapiciências. Isso. É um termo, né? É a mesma coisa. É para falar da linguagem, do gênero literário desses 5 livros. Então, Ele são eles vai. Jó, Salmos. Oi? Tá, Você falou? ele vai de Jó, Cantares. Jó até Salmos. Cantares. De Jó. Vai ser, ó, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Deu para pegar aí? Tá dando para anotar, gente? Estou falando de um jeito aqui que dá para vocês ir anotando? Dá sim, Fala Cíntia. aí para Conforme mim. for, se por acaso não der, eu vou escrevendo aqui. Ótimo. Então tá, então agora vamos para a última divisão. Essa última divisão ela se divide em duas. São 5 divisões aí no Antigo Testamento, né? Mas a última, a gente vai ver que ela se divide em duas. É uma só, mas eu vou explicar por que ela se divide em duas, tá bom? Tá bom? São os livros proféticos, dos profetas. Por que ela se divide em duas? Vou explicar, vai ficar fácil. Porque nós vamos ter os profetas maiores e os profetas menores. Por que maiores? Por que será, Alciné? Porque eles são mais importantes, mais chiques? Não. Só porque o livro dos profetas maiores, eles são mais extensos, tem mais capítulos. Então, é maior por causa da extensão desse livro. Não é porque eles são mais importantes, não, tá bom? Tudo igual aí. É só porque são livros maiores mesmo em questão de extensão. Então, os profetas maiores são 5 livros. Então, vamos conferir quais são? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, vai de Isaías a Daniel. 5 livros conhecidos como os profetas maiores. Quando vocês virem falar assim, ó, livro do profeta maior Isaías. Que chique, né? Aí você já sabe o que é. Porque o livro dele é mais extenso, é maior. O profeta Isaías escreveu muito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Gente, eu lembrei de uma curiosidade aqui interessante a respeito do livro de Isaías. Sabia que o livro de Isaías é considerado como um resumo de toda a Bíblia? Exatamente. Olha para você ver que é interessante, né? A Bíblia, ela tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. Os 39 primeiros livros da Bíblia não fala do Antigo Testamento? Então, os 39 primeiros capítulos de Isaías fala, né, do povo de Deus, de toda essa história. E os últimos, 27, como a Bíblia, ele fala do Salvador, do Messias, das coisas que viriam, um livro messiânico, né? Um profeta que fala muito de Jesus. Então, por isso é considerado como se fosse um resumão ali de toda a Bíblia. Interessante isso, né? Lembrei disso aqui agora. Então, profetas maiores, 5 livros, de Isaías até Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profeta menores, não porque eles tenham menos importância, nada disso, a mesma coisa, só porque são livros mais curtos, certo? Então, profeta menor, 12 livros, 12 livros. Vai de Joel até Malaquias. Em Malaquias acaba o Antigo Testamento. Então, tá aí a estrutura de como que foi dividido o Antigo Testamento por livros. Então, os últimos 12 profetas menores, do livro de Joel até Malaquias, e aí encerra a escrita do Antigo Testamento. Deu para pegar aí?
Deu para compreender? Então, foi dividido assim por quê, Cíntia? Para facilitar a nossa compreensão. Foi dividido dessa forma, foi pensado dessa forma, e Deus permitiu que fosse dessa forma para facilitar o nosso entendimento. Então, já pensou se a gente pegasse lá de Gênesis, sem nenhuma divisão, e continuasse aí afora, sem capítulo, sem versículo, não ia ser mais difícil nossa leitura? Eita, que ia ser mais difícil. Então, essa divisão facilita. Às vezes, tem algum título ali, né? E interrompe um pouco o assunto que vai continuar depois no outro capítulo, né? Mas, no geral, facilita muito a nossa compreensão, a divisão em capítulos e versículos. Outra curiosidade sobre o escritor Moisés aí, do Pentateuco, né? Ele escreveu também o livro de Jó, é atribuído a ele, a autoria do livro de Jó, e o Salmo 90. Quando a gente abre lá no Salmo 90, depois vocês dão uma conferida lá. Tem um registro lá, tem o nome de Moisés lá como escritor também do Salmo 90. Então, vamos agora para a divisão do Novo Testamento. Vamos entender como é que foi dividido esse Novo Testamento? Vamos lá? Então, no Novo Testamento, escreva aí agora, passa um traço aí no Antigo Testamento e vamos para a estrutura, a divisão dos livros no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, ou livros bibliográficos. O que é isso? É onde conta a história do nosso Senhor, o centro da Bíblia, Jesus, do nascimento, a sua morte, a ascensão ao céu, tudo o que ele viveu, o ministério dele, né, os feitos do Senhor Jesus, enquanto ele aqui se vestiu de homem, né, eu gosto de dizer o amor, porque Deus é amor, o amor desceu na terra, se vestiu de homem, andou entre nós, né, Jesus, o Antigo Testamento, como eu falei, toda a palavra fala dele, se for numa linguagem direta, ou simbólica, ou profética, todos falaram de Jesus. E o Antigo Testamento, então, anunciava, né? Contava, já instigava o povo ali, vai vir, né? Sabe a primeira vez que foi dito sobre Jesus? Em Gênesis, né? Na criação, quando Deus falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Quem estava ali? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá em Gênesis também, no capítulo 3, versículo 15, é quando a gente vai ver a primeira promessa da vinda de Jesus. Quando o Senhor está dando uma sentença ali à serpente, né? Figurando ali o próprio Satanás, ele disse, ó, virá aquele, né? Eu vou pôr inimizade entre você e o fruto da mulher, né? Virá aquele semente da mulher que vai esmagar sua cabeça. É a primeira vez que é mencionado profeticamente a vinda do nosso Salvador Jesus. Então, os 4 evangelhos aí vão estar falando de Jesus. Fácil identificar os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a primeira divisão do Novo Testamento, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o evangelho é as boas novas, as boas notícias que Jesus veio trazer a nós e vai estar falando sobre a pessoa dele aí. Só tem um livro histórico no Novo Testamento. Qual é? Estamos estudando ele. Atos dos Apóstolos. Um só livro histórico que conta a nossa história. Um livro maravilhoso, profundo, com muitos ensinamentos, que faz uma ligação com todos os outros livros aí do Novo Testamento, né? Depois nós vamos ter, então, 14 cartas ou epístolas. Elas são conhecidas como paulinas também. 14 cartas. Vai lá de Romanos até Hebreus. Por que ela é conhecida assim? Porque por causa da autoria do apóstolo Paulo. Então, cartas paulinas, epístolas, cartas paulinas. Só o livro de Hebreus que não há
uma constatação assim certa da autoria. Alguns acham que foi Paulo, outros acreditam que possa ter sido outro escritor, mas a maioria concorda que seja de autoria de Paulo, né? A maioria de todos os estudiosos chegam à conclusão que a escrita ali indica que foi Paulo também o escritor da carta aos Hebreus. Depois nós vamos ter 7 cartas gerais, aquelas cartas, né, que circularam ali, de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas. Então, são aí 7 cartas, de Tiago a Judas. Vou repetir aqui para ficar mais fácil. Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, chamado de cartas gerais. E, por último, o único livro profético que nós temos. No Velho Testamento, tem os proféticos que são os 5 dos profetas menores e os 5 dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. No Novo Testamento, só temos um também, Apocalipse, ou Revelação, como é conhecido. É o livro profético do Novo Testamento. Tudo bem até aí? Tá dando para escrever? Deu para entender? Então, agora nós vamos passar para uma visão panorâmica do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Ah, esse livro é maravilhoso! Esse livro é como se fosse um fundamento para toda a estrutura bíblica. Não é à toa que ele está aqui, foi colocado nessa ordem, começando todas as coisas. Então, escreve aí, Gênesis. Vamos partir para entender Gênesis agora. Vamos começar entendendo pelo nome, né? O nome Gênesis, essa palavra. Então, ela foi escrita no hebraico, é a primeira palavra do livro, é o significado dela. No princípio. Então, Gênesis significa no princípio. É esse o significado da palavra Gênesis. Em grego, seria origem. É a mesma coisa, né? No princípio e origem. Como nós já falamos lá, na estrutura do Antigo Testamento, a autoria do livro do Espírito Santo, né? Que inspirou o escritor Moisés. Então, Gênesis escrito aí por Moisés. Ele tem 50 capítulos, é um livro não só extenso em capítulos, mas o período que foi escrito Gênesis é muito extenso, minha gente. Acredita-se, né, todos os estudiosos aí, os pesquisadores, os historiadores, aqueles que foram a fundo buscar aí esses dados para a gente, que se passaram mais de 2000 anos só nessas histórias aí relatadas, 2000 a 2500 anos, é o que eles dizem, né? Da criação até a morte de José, do patriarca José. Então, todas essas histórias que a gente vê aí em Gênesis, olha quanto tempo que isso foi escrito, né? Em 2000 anos. Estou tentando ver o rostinho de vocês aqui para me ver se vocês estão entendendo. Eu não estou falando sozinha aqui. Agora eu vi. Isso aí. Tá dando para entender aí, Odete? Tá dando para anotar tudo? Tá, muito bem. Então, pensa, gente, é muita história acontecendo. A gente pega Gênesis ali, né? Numa sentada, alguém aí que decidir ler, 50 capítulos, a gente lê, não lê? Eu já li livro de mais de 300 páginas, eu sou meio... Numa madrugada, gente. Porque quando eu quero ler um negócio, peguei um livro, enquanto eu não terminei, raiou o dia, estava eu ali, terminando aquele livro. Mas numa sentada, né, se alguém se dispor, e você lê 50 capítulos. Agora, pensa, mais de 2000 anos que essa história aconteceu. É muito tempo, é muita coisa aí
né? Então, foi um resumo, muito resumo mesmo ali feito dessas histórias, né? Então, Moisés, ele foi revelado, claro, pelo próprio Deus, principalmente os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Quem é que ia contar isso para Moisés se não fosse o próprio Deus? O homem ainda seria feito ali. Quem estava lá quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Era o Espírito Santo, era o Deus triuno. Então, ele declarou a Moisés, escreve aí, Moisés, a terra era sem forma, era vazia, não tinha forma nenhuma, era um caos total, mas o meu Espírito pairava sobre a face das águas. Sabe que na raiz hebraica, quando é dito sobre o Espírito Santo pairar, é um termo que se diz quando uma galinha está chocando os seus ovos. Já pensou que coisa tremenda? É isso que Deus está nos declarando? O Espírito Santo ali chocando toda a criação, tudo que viria a ser, a existir. Ele estava como que preparando, não é assim? Quando a galinha está ali em cima dos ovos, chocando, ela está dando a condição para que aquilo que está ali ainda em forma de ovo venha para fora, existir na sua forma como a gente conhece, né? Então, é isso que o Espírito Santo estava ali preparando. Gênesis vai nos contar, é o livro que fala de todos os princípios, como o próprio nome diz, de todas as origens, de todas as origens. Por isso é um livro base, um livro fundamental. Ele vai falar do princípio da vida, da criação, de como tudo aconteceu, a criação da natureza, tudo. Quem é que estava lá para contar para Moisés, se não o próprio Deus, quando o sol foi criado, as estrelas, as águas, a divisão das águas, as plantas, os animais domésticos, os selvagens, né? E a gente vai estudar mais a fundo também depois, né? Mas agora dessa forma ampla que eu estou falando aqui, panorâmica, Deus dizia de toda a criação, isso ficou bom. Olha só o sol aí, ficou bom. Olha a natureza, né? Os peixes e tudo ficou bom. Mas quando ele formou o homem com as suas próprias mãos, ele olhou e falou: ficou muito bom. Ele dá uma ênfase, muito bom, nós somos a coroa da criação, nós somos o espetáculo, a obra-prima. É dito aí no mundo de tantas maravilhas, né? E são maravilhas, né? Gente, mineiro é assim, gente, a gente chega diante do mal, já falei isso, a gente perde o fôlego. Vocês, os cariocas aí, os outros que estão aí, né, acostumados com essa maravilha, às vezes passa nem olha. Mineiro, quando a gente chega perto, diante do mar, toma o fôlego só de ver aquela maravilha. Não é assim, Odete? Negócio, Odete também é mineira, né? É lindo demais, coisa maravilhosa. Mas Deus está dizendo assim, ó, de todas as maravilhas que eu criei, de todas as belezas, vocês, eu fiz a coroa, a obra-prima. Sabe por quê? Ele mesmo declara: vocês eu fiz conforme a minha imagem e a minha semelhança. Gente, como é que nós podemos não nos amar? Como não nos aceitar? Se ele está dizendo: ei, olha para mim, você é minha imagem, é minha semelhança, como eu vou rejeitar a imagem de Deus? Só isso já é motivo de sermos curados na nossa autoestima. Se alguém tem algum problema aí com sua imagem, que isso agora, ó, seja cancelado definitivamente, caia por terra e diga: eu sou a obra-prima de Deus, eu sou a imagem, a semelhança do Deus vivo. Então, isso é motivo de sobra para a gente, como eu, diante do mar, perder o fôlego e falar: uau! Uau! Maravilha! Sou eu, Deus assim me fez. Então, o Senhor, contando tudo isso a Moisés, Moisés foi registrando. Alguns autores dizem, claro, o livro é uma narrativa, né? Moisés está narrando ali vários
fatos, histórias de tantos povos, tanta coisa que aconteceu em Gênesis. Gente, Gênesis é muita história. Vamos com paciência, que é muita coisa para a gente falar de Gênesis. Mas alguns dizem que os 2 primeiros capítulos ali é escrito de uma forma também poética. A gente percebe também essa linguagem poética, né? Quando ele vai narrando. Literalmente aconteceu, assim, nós cremos por fé. Essa é a nossa firme convicção de fé. E ele ali nessa linguagem também, né? Ele falando de uma forma tão linda, de cada dia, como se foi formando todas as coisas, vindo a existir. Deus, ele é chamado também do Jeová, El Shaddai, né? Aquele que traz à existência as coisas que não existem, né? Então, tudo ali foi feito por meio da sua palavra. Deus disse, haja, e houve, e tudo foi se fazendo, né? E a palavra, a gente vai ver que João já explica para a gente lá, o último livro do Evangelho de João, ele já vai dizer, né? Que no princípio Jesus estava lá e ele era a palavra. Então, a palavra é uma pessoa, é Jesus. Então, quando Deus disse, haja, a palavra, essa pessoa já foi executando tudo. Por isso que nós estudamos lá em Romanos. Lembra que eu citei esse versículo lá de Romanos? Quando o Senhor, né, Paulo em êxtase ali, doxologia, nós dizemos isso, né, uma linguagem, quando a pessoa está assim, tão maravilhado, né? Que ele, diante da grandeza, da formosura, do poder de Deus, ele vai concluir dizendo, porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Ele fica tão extasiado que ele fala, sem ele nada do que se fez seria. É ele, é tipo aquele achado, né? Mas é Jesus, é ele, é ele. Então, Paulo fica ali extasiado diante disso. E é como nós temos que ficar. Olha para mim, olha para você no espelho. É ele, sou criação dele, a palavra disse haja, a mão, né, do oleiro ali, né, a mão do Criador moldando aquele boneco. O fôlego soprado nas nossas narinas, esse ar que corre aí no meu pulmão, no seu pulmão, é o fôlego do Deus vivo. Você já parou para pensar nisso? Ai, Jesus, gente, já temos 2 minutos e 20. Não acredito. Eu falei, o tempo aqui é um negócio. Ai, gente, desculpa, esse tempo é corrida aí, Mônica. Viajando tanto na viagem eletrizante que perdi a hora, eu ia avisar com 5 minutos e eu estou aqui, sou formada por ele. O senhor falou que ficou muito bom. E eu estou, nossa, eu sou muito bom. Quando eu vi a hora, 2 minutos, eu, Jesus, que fantástico. Mônica, é igual aquelas crianças, quando eu trabalhava ali na igreja contando a história, eles ficavam assim, ó, sem piscar. Eu gosto de fazer teatro com fantoche, então eles ficavam assim, sem piscar. Aí, quando eu fazia a bocona do fantoche, assim, falava, oh, de tão concentrados que estavam. Glória a Deus por isso, Mônica. Então, gente, vamos combinar assim, não dá tempo muito da gente falar das perguntas aqui, né? Por favor, me mandem no privado qualquer pergunta sobre a estrutura. Se você não entendeu alguma coisa da estrutura do antigo, do novo, né? Do significado aí de Gênesis, nós vamos falar. Eu vou encerrando aqui falando sobre... É o livro que fala dos princípios, do começo de tudo. Tá bom, Mônica? Faltando aí 1 minuto, dá? Ainda tem 1 minuto? 1 minuto. Meu Deus, então o princípio de tudo, da vida, da natureza, do homem, do casamento. A gente acha o princípio ali dos primeiros assassinatos, as mortes, o princípio do pecado, do mal, das dores do homem, o princípio dos povos, dos idiomas, do trabalho. É princípio demais, é origem demais de muita coisa que a gente vai detalhar na nossa 3ª aula, nessa viagem eletrizante. Eu vou encerrar dizendo que essa palavra, né, que Deus me deu, eletrizante, foi quando eu comecei a montar um estudo para adolescentes, eu queria chamar a atenção deles. E eu fui pesquisar depois essa palavra agora, né, contei para a Mônica recentemente. E eletrizante quer dizer uma fagulha que contagia, que inflama, que acende. E é uma contagia com entusiasmo.
E sabe qual é o significado de entusiasmo quando alguém está muito entusiasmado? Está cheio de Deus. Então, vamos nessa viagem sendo inflamados e cheios de Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Eu vou encerrar orando, se cair não tem importância, tá bom?